É isso aí, Johnny. Mais um episódio 5 do nosso podcast. O último filme, né? O podcast mais discreto do mundo. É o mais discreto do mundo. Que sempre dá algum probleminha, algum atraso. Mas aí a gente sempre tenta gravar, né? Tem que tentar no mínimo, né? Eu acho que a gente tá caminhando aí quase pra pensar em verdadeiramente divulgar e fazer ao vivo, hein? Será, cara? Será? Eu não sei. Cada programa que passa eu penso que sim, mas aí às vezes acho que não. Mas sei lá, provavelmente sim. Acho que tem que dar as caras, né? Tem que Aparecer. tem que aparecer. Então, né? Só falando dos avisos gerais que geralmente a gente dá, né? Acho que os dois programas, os dois primeiros programas estão no Spotify. A gente ficou de colocar no Google Podcast e ficou também de colocar os outros no Spotify, né? Já eu nem cheguei a olhar como é que fazia. Mas os dois primeiros estão no Spotify, então se você estiver vendo e quiser dar uma olhada, acessa lá. E é isso aí, bora começar, né? Bora começar falando sobre os filmes. Afinal, Igor, qual foi seu último filme? Bem, o último filme que eu assisti foi um filme do Truffaut, de 77, né? Chamado O Homem que Amava as Mulheres. Foi um filme bem interessante, assim, porque eu me surpreendi, né, em vários pontos, fiquei chocado em alguns, né? Mas no final achei um filme bem interessante, assim, de se assistir, né? O filme ele conta a história do Bertrand, né? Que ele é um homem que ele é, digamos assim, ele é obcecado por mulheres, né? Só que não exatamente por mulheres, é mais por um jogo, né? Ali que ele faz de sedução, de se relacionar com mulheres, né? Que ele é meio que obcecado com isso. Digamos que a vida dele meio que gira em torno disso, né? Gira em torno em seguir esse jogo, né? E aí esse jogo do Bertrand, ele se define por algumas etapas, né? Então você tem a primeira etapa, que é visual, né? Então, por exemplo, ele tá andando na rua, ele tá a todo momento observando as mulheres que estão passando, ele tá a todo momento pensando sobre elas, olhando, vendo detalhes, né? E aí quando ele identifica alguma mulher que lhe sente um interesse, né? Ele parte para a próxima etapa, que é de abordar, né? E aí ele, enfim, ele usa das mais criativas formas, das mais também não muito corretas, né? E tenta abordar essa moça, né? Ele vai, aborda com ela, tenta ter um encontro com ela, né? Tenta conversar. E aí ele tenta ter um caso com essa moça, né? Enfim, com essas moças. E aí depois que ele consegue, né? Ele passa por um processo assim meio que de abandono, né? Meio tipo assim, beleza, eu já tive uma noite com você, agora eu vou embora, acabou. E meio que ele não... Às vezes nem volta a falar com a moça, né? Tem algumas moças que ele mantém um relacionamento um pouco maior, mas essa coisa do abandono ainda é frequente, né? Que me afetou muito e que eu acho que é um caráter... Igor, Oi. eu não ouvi. Você pode repetir? Você falou que me afetou muito. Acho que deu uma picotada. O que você não viu? O início dessa frase só. Tá, entendi. É que eu acho que é a questão da internet que às vezes fica caindo, mas aí você avisa mesmo, né? Pode continuar tranquilo aí. É na parte do politicamente correto que eu ia falar, eu acho. É isso? Ou não? Que Eu parte? nem ouvi essa palavra. Eu nem ouvi essa palavra. Quando foi que você terminou de falar? Eu ouvi que você estava contando a história dele e depois você pegou e falou assim:
Você usou uma frase específica que agora eu já não me recordo, mas e aí ela foi cortada no meio, e picutu. Mas eu já terminei de falar da maneira como ele se relaciona com as mulheres do jogo lá, que ele sai, abandona elas. Abandona elas e tal. Beleza. Tá, eu vou continuar. E tem um aspecto do filme, assim, que me deixou bem chocado, assim, né? Que eu acho que todo mundo que for assistir esse filme vai passar por isso, né? Que é uma questão do politicamente incorreto, assim. Esse filme, né? Se a gente for ver da perspectiva de hoje, né? Essas atitudes do Bertrand são completamente incorretas, assim, né? Completamente condenáveis, né? E aí a gente começa. Mas você diz esse é um dos poucos filmes do Truffaut que eu não vi. Mas se diz pelo que exatamente? Por uma Não, atitude sim, machista, assim? sim, vou comentar aqui agora, né, as questões, porque esse filme Entendi. ele é problemático, né? A primeira questão é da perseguição, entre aspas, né? Porque assim, ele vai, avista uma mulher, né? E aí ele, enfim, ele tenta por tudo falar com ela. Por exemplo, na primeira cena, né, tipo assim, já mostra isso, já mostra talvez até onde ele pode ir para conseguir, né, fazer com que esse jogo continue, né? Começa com ele numa loja, né? Ele tá lá comprando alguma coisa, ele olha pra uma mulher, né? E aí ele tem essa coisa com as pernas das mulheres, né? Que ele fala que é algo que ele acha encantador, né? Enfim, aí ele pega, olha para as pernas dessa mulher da loja, essa mulher sai, aí ele vai atrás dela, ela entra no carro, aí ele pega um, um caderninho, anota o número da placa da mulher, né? E aí, né, tem uma sequência toda dele tentando encontrar essa mulher, né? O carro dessa mulher a partir da placa. E aí ele vai aciona o seguro, aí o seguro fala assim, cara, não tem como te dar o nome dessa pessoa, da placa, porque porque, enfim, ela não tem porquê, não fez nada pra você, né? Se ela tivesse batido em você, talvez eu poderia dar. Aí o que ele faz? Ele vai e bate o carro, propositalmente, pra ir no seguro e tentar conseguir o nome da mulher, né? Obsessivo, mano. Aí ele chega lá e aí meio que a moça fala, não pode, cara, isso aí não pode. Você pode assinar o seguro, aí o seguro pode pagar você, mas meio que eu não posso revelar, né? Aí uma das moças meio que se compadece ali e dá o nome, né? Porque ele tem essa coisa de ser uma espécie de galã, um cara que ele, sabe, ele meio que vai conversando na lábia, né? A moça, ela se encanta um pouquinho e dá o número pra ele, né? Aí ele vai atrás da mulher, tem um encontro com ela, enfim. Isso é só um primeiro aspecto que é o da perseguição, né? E aí você tem um segundo aspecto que é o da objetificação, né? Que é da maneira que ele vê as mulheres, né? Tipo assim, no começo do filme já fala que ele, porque ele gosta de observar as mulheres andando, porque ele gosta de ver o movimento das pernas, e aí ele começa, em vários momentos do filme, ele começa a falar meio que dos corpos das mulheres, do jeito que ele gosta, então ele enfim, passa um grande tempo meio que objetificando as mulheres, assim, né, então... Sim. E aí você tem o terceiro ponto, que é o ponto do abandono, né, que ele meio que sai com a mulher, depois que fica com ela, ele meio que, não fala mais com ela, né, tanto é que na casa dele, ele tem uma gaveta, né, que é cheia de carta, cheia de coisa que as mulheres mandam pra ele não responde. Ele, tipo assim, meio que abandona completamente a mulher, né? E, assim, esses três pontos, tipo, são completamente reprováveis hoje em dia, né? Porque, né, tem a questão das pautas feministas e tal, e, né, você olhando aqui, tem a questão do cara que persegue a mulher, né? Do cara que tem essa objetificação e o cara que faz esse abandono, né? Então são coisas bem reprováveis, assim, né? E aí, assim, meio que no filme não é colocado dessa forma, né? Não é colocado dessa forma como se ele fosse um cara errado. Enfim, o filme ele meio que segue a onda, digamos assim, né? Do personagem, né? E Uhum. aí, e aí você vai vendo o filme e você fica, puta, mano, o filme é só isso. O cara fazendo ele se relaciona com as mulheres dessa forma, né? Meio que dessa forma que a gente julga errado. Aí a gente começa
eu pelo menos comecei a assistir, comecei a ficar um pouco enjoado disso, né? Ficar, putz, mano, não sei se quero ver um filme inteiro do cara fazendo isso, né? Só que aí, Entendi. só que aí que tá a questão, o filme não é só isso. O filme, ele é bem mais que isso, né? Porque ele tem um aspecto, né? Depois acho que um pouco da metade do filme, ele tem um aspecto que ele acaba se tornando um pouco não, ele acaba se tornando muito metalinguístico e autoconsciente, né? E aí que fica interessante, né? Porque assim, o Bertrand, ele acaba saindo com uma moça, né, de uma loja, uma moça mais velha, né? E aí ele sai com ela e ela meio que ele chama ela pra casa dele, né? E ela meio que dá um fora nele, mas meio que com uma certa justificativa, né? Porque ela é uma moça mais velha, ela fala, cara, eu quero uma pessoa pra me amar, e eu sei que eu vou ir pro seu apartamento, e aí vai ter aquela coisa chata, porque eu não vou querer fazer o que você quer e tal, então acho melhor a gente não enfim, avançar com isso, né? E aí, né, depois disso ele chega em casa, ele começa a ficar pensando, né, sobre isso, sobre a relação dele com as mulheres, aí ele tem a ideia de começar a escrever um livro, né, sobre as experiências dele, né? E aí ele começa a escrever os livros e tal. E aí tem um ponto, né, que assim, você fica vendo o filme e você fica, putz, você tá incomodado com esse personagem, que ele é super problemático, né? E aí eu fiquei com uma atitude um pouco assim, não, tem que separar, né? Porque o personagem é o personagem, o filme é o filme, não posso misturar, né? Porque assim, tem filme de, sei lá, tem filme de serial killer que a gente não julga o filme a partir da ação, né, do personagem. Só que esse filme, esse começo ele é complicado porque o filme ele é o personagem, né? Porque ele usa vários artifícios pra gente meio que entrar na cabeça dele e ver o filme a partir da perspectiva dele, né? Então, se você não... Uma linguagem bastante subjetiva, né? Isso. Então, tipo assim, tem voz off sobre os pensamentos dele, tem flashback da vida dele, tem algumas duplas exposições que é tipo assim, ele tá pensando numa frase que uma mulher disse pra ele, aí aparece meio que uma dupla exposição, né, pra gente ver o que ele tá pensando, né? E aí tem ponto de vista do que ele tá vendo, né? Então, meio que o filme é um reflexo do personagem. Então eu ficava meio, caraca, e agora, velho? Que se eu não gosto do personagem, eu não gosto do filme, né? E aí a gente volta pra essa questão do livro, né? Que aí ele leva o livro, né, pra uma moça. Como é que fala a palavra? É datilogradora? Como é que fala o nome? Datilógrafa. Isso, é porque antigamente não tinha computador, então, tipo assim, o autor escrevia e aí ele tinha que dar pra uma mulher meio que formatar, né? Porque ficava tudo formatado errado, né? Passar pra editora, né? Datilografar e passar pra editora. Isso, aí ele vai levando pra essa moça os capítulos aos poucos, né? E aí chega em certo ponto do filme, que ele chega lá pra entregar uns capítulos, ela fala assim, olha, eu tenho que falar uma coisa pra você, eu não quero mais fazer esse trabalho, né? Eu não quero mais escrever isso que você tá colocando, porque eu tô incomodada com o que você tá escrevendo, né? Eu não tô gostando das coisas que eu tô lendo, né? E aí é interessante porque o que ela diz é a mesma coisa que eu pensei. E eu falei, caraca, a mesma coisa que ela tá falando de não gostar da história é o que eu pensei. E aí começa a questão de ser um filme metalinguístico, né? Porque assim, como no livro ele coloca o que a gente tá vendo, né, a experiência dele, então meio que o livro ele é uma espécie de simbólico pro filme, né? Quando alguém emite alguma opinião sobre o livro dele, ele tá falando sobre o filme, né? Fala assim, não gostei do filme, do livro. É o mesmo que a pessoa estiver falando, não gostei do filme, né? E aí ele volta pra casa meio triste, né? E fica pensando, caraca, e agora? Como é que eu deveria ter feito isso, né? Ele começa a refletir sobre o livro dele, né? Só que aí isso é uma reflexão sobre o filme, porque o livro é o filme, né? E aí tem até uma frase interessante que eu anotei aqui, né? Que ele fala assim, percebo que não há regras, que cada livro é diferente e exprime a personalidade do autor. Cada página, cada frase de qualquer escritor pertence só a ele. Sua escritura é tão pessoal quanto sua impressão digital, né? Então aqui ele tá falando, ele tá meio que justificando o filme que a gente tava vendo, né? Que é super pessoal, super focado nesse personagem que a gente não gosta e tal, né? E aí tem uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, né? Que no começo do filme, né? O filme começa assim, começa com o enterro dele, né? É bem a primeira cena é essa, né?
E aí no enterro dele tá indo todas as mulheres que ele se relacionou. Aí só tem mulher, né? E aí, bem no começo do filme, aparece o Truffaut numa cena, tipo assim, bem rápido, né? Tá passando o carro com o carro dele, com o carro do. Com o Bertrand morto. E o Truffaut tá durante o filme, né? Que é um casaco meio marrom, né? E aí você pensa, Uhum. cara, será que isso não é uma mensagem pra questão metalinguística do filme, né? Porque na hora que eu comecei a assistir, eu falei, caraca, o Truffaut apareceu? Será que ele vai aparecer de novo? Ele não aparece de novo, só aparece naquele momento. É bem esquisito isso, né? E aí, Entendi. é meio que uma dica, eu acho que talvez, dessa questão, né, de, de autoconsciência, né? E aí depois ele, mesmo depois dessa crítica, ele decide enviar o livro, né, para algumas editoras, né? Aí ele envia para 4 editoras, aí 3 rejeitam, né, por carta, né? Uhum. E aí a gente acompanha meio que a 4ª editora tentando decidir se vai ou não publicar, né? E aí a maioria dos editores falam, cara, não gostei desse livro, não gostei desse personagem, é tipo, o filme, o livro todo é ele se relacionando com as mulheres dessa forma, é esquisito, é meio fantasioso, sei lá, não gostei muito, né? E aí são coisas que você pensa, né? Tipo assim, que eu pensei, falei, caraca, eu pensei nisso, né? Aí tem até uma frase que um cara fala que é exatamente o que eu pensei, né? Que ele fala assim, o ponto que eu mais gostei do filme foi quando ele falou da infância dele e da mãe dele. Só que essa parte é muito curta, né? E eu pensei exatamente isso. Fiquei, caraca, é verdade. A parte que aparece ele com a mãe dele acho que é a parte mais interessante, mas não, é pouca. Tem 3 cenas, eu acho, bem rapidinho, né? E aí tem uma moça que ela fala, não, pô, a gente tem que publicar. Esse livro, ele tem o seu valor. O personagem, ele tá sendo sincero aqui, tem alguma coisa aqui que a gente deve publicar, né? E aí ela defende, e aí ele publica o livro, né? Consegue publicar, né? E aí, né, tem uma coisa que acontece, tipo assim, que é meio que fecha, né? Que deixa meio óbvio que é um filme que tá pensando sobre ele mesmo, né? Quando ele vai conversar com essa editora, né? Aí pro livro dele, ele dá o nome de O Garanhão, né? Aí a moça fala assim, esse nome é legal, mas por que a gente não coloca outro, né? Aí ela sugere um nome, né? Que o nome é O Homem que Amava as Mulheres, que é o nome do filme. Então, tipo assim, é óbvio que o livro, ele é o filme, né? Então, e aí esse finalzinho, né, de filme é bem interessante, que aí, porque tem vários comentários sobre o livro, né? E aí você, tipo assim, eles estão falando do filme, né? E estão falando do filme e estão falando do personagem, né? E aí tem até uma cena bem interessante que eles estão lá na sala de impressão, né? E aí ele fala assim, olha, eu posso mudar alguma coisa aí? Ela fala, pode mudar. Aí tem uma cena que ele né, que uma cena que a gente já viu no filme, né, que já aconteceu, que ele vai conversar com uma garota, né, e fala assim, por que você tem um vestido azul, não, vestido vermelho e tal? Aí na hora ele fala assim, por que não troca vermelho por azul? Aí ela troca, e aí a gente vê a cena de novo, só que com a moça com o vestido azul. Você fala, Não caraca, o cara tá escutei. mudando o filme, né? Uhum. E aí é super interessante isso, né? E aí. Então, ou seja, é Ele um vai pra filme. outro lugar, né? Ele começa a É, te direcionar pra outra coisa. então, assim, eu concluí o quê? Que é um filme que ele não sabe o que que ele é, então por isso que ele fica se questionando, ele se questiona, tipo assim, o que que é esse filme, né? Ele não fala assim, o filme é esse e tal, ele não tá afirmando, ele tá se perguntando que filme é esse, né? Que livro é esse que o personagem tá fazendo, né? E aí, bem pro finalzinho, né, a editora, né, ela tá conversando com o Bertrand, aí ela fala uma frase muito da hora, que ela fala assim, sabe como eu vejo o seu livro? Né, como um testemunho do que foram as relações entre homens e mulheres no século XX. Ela pergunta assim, você percebe como isso está mudando? Então, cara, meio que essa opinião da diretora sobre o livro é sobre o filme. Então o filme é tentando meio que falar de uma forma meio que ensaística, né, sobre como era a relação de homens e mulheres, né, de como que se dava isso, né. Aí a partir da perspectiva desse personagem do Bertrand. E é legal que, assim, no começo você fica meio
tá um pouco puto com ele, mas por meio do filme você fica meio que um pouco com dó dele, né? Porque você entende que não é só você como espectador que tem essa visão meio negativa dele, é tipo, todo mundo, tipo, várias pessoas têm, né? Então é como se ele e essas mulheres fossem de um mundo paralelo, sabe? O mundo do filme ali, né? Tipo, porque assim, essas relações que ele tem de perseguir, né, entre aspas, essas mulheres não interpretam dessa forma, né? É como se elas entrassem no jogo ali, enfim. Mas aí, por causa desse final, dessa questão, né, do filme ter uma consciência, né, sobre ele mesmo, que eu achei, cara, genial, assim, o filme. É um filme muito bom, porque ele, entre aspas, me enganou, assim, saca? Eu fiquei super julgando. Manipulou suas emoções. Eu fiquei... E o pior é que ele força você a ter uma opinião, né? Você não pode ficar, eu vou ser... Como é que fala a palavra? Quando você não quer julgar? Não é ambíguo, é ambíguo? Você fala, não vou ter uma opinião, mas você tem que ter, não adianta, né? E aí... Cara, nossa, me encantou bastante. Confesso que eu já passei por esse filme algumas vezes e falei, assisto, não assisto, não vou assistir não. Não me pegou, não me interessou, sabe? Agora você falando, você me contou, pô, uau! Tô abismado, tô super ansioso pra assistir. Sim, e eu acho que esse é um filme bom você assistir, cara, porque agora você já sabe porque eu contei, mas eu acho que é bom você assistir sem saber, porque você vai ficar meio que, não é possível, mano. É 2 horas disso, velho, do cara saindo, não é possível isso, não é possível. Mas, pensando agora, é um filme que você tem que ver de novo, sabe? Eu tenho que ver de novo, porque eu olho o Bertrand com um pouco mais de carinho, assim, entende? Eu não olho mais ele como, um abusador, né? Eu olho de uma forma diferente, assim, né? Ó, passando o pano aí. Não, cara, não é passando pano. Quando você assiste o filme, você. Não, eu sei que você tá brincando, mas quando você assiste o filme inteiro, você fica. Você percebe que ele não é tipo um filme. O mundo do filme não é o mundo real. Não é. Como a maioria dos filmes, né? Não é necessariamente a realidade, né? É o mundo do personagem ali, né? E se você E ficar. aí ele tem todo um arco, né? Ele tem um arco que também se torna dramático ao mesmo tempo, né? Para ele mesmo. Sim, e tem uma questão também da época também, porque, por exemplo, a questão do feminismo não é algo recente, né? A gente tem essa ideia de que é algo bosta, eu falei errado. É algo recente. O feminismo é algo recente, então o filme ele foi lançado ali em 77, não sei como é que tava na época, né? Mas, enfim, era algo novo na época, né? Então, digamos que o Truffaut ele fez um filme sobre um tema da época e ali que ele não tem respostas daquilo, né? Então ele tá investigando ali, né? Então, O feminismo acho que também tem certas fases em certos locais, né? O feminismo não é uma ideia recente, acho que é de uma promoção recente, assim, digamos assim, liberal, sabe? Uma promoção recente liberal, porque acho que, se eu não me engano, o feminismo tem raízes aí com a esquerda, tem a Simone de Beauvoir, enfim, o pessoal ali que estava muito ali no bojo da França, ali no final dos anos 50, 60, acho que também, por isso que a França acaba, e principalmente nos filmes, a gente reflete um pouco dessa, digamos assim, modernidade, mas de fato ainda assim era uma coisa recente, né? sim, sim. E no final do filme, cara, tem várias frases, assim, muito muito legais, assim, né? Que são frases sobre o filme, né? Então é um filme com uma espécie de pegadinha, assim, que eu acho que vale a pena ver, assim, vale a pena. Acho que quanto mais eu vejo os filmes do Truffaut, tô começando a gostar, assim, porque não são filmes que, assim, você pode ver, você pode se sentir um pouco, não é, sei lá, talvez desconfortável, não entender muito bem, mas são filmes que você fica pensando, né? Acho que isso é legal. Eu meio que gostei mais de pensar no filme do que meio que assistir ele, né? E isso eu achei muito legal, cara. Caramba, eu gostar de um filme por causa da ideia dele, né? Por uma coisa só meio que teórica, né? Não necessariamente ter assistido. Te desestabiliza de alguma forma, né? Te coloca em outro lugar, em outro assento que você Sim, não necessariamente sim. espera passivamente de um filme, né? Você é atraído de alguma forma, você tem que dialogar com o filme, né? Isso
no mínimo, você, mesmo que se for para discordar totalmente, você não consegue ter uma relação passiva, né? Você tem... Isso eu Isso achei é legal. muito legal isso, cara. Truffaut faz muito isso nos filmes, e a brincadeira dele de usar metalinguagem nos filmes acontece demais, e uma precisão nesses acontecimentos que é muito... É cômica, sabe? É rápida também, eu não sei. Cara, eu curti muito, mano. Pô, adorei. Fiquei a fim de ver agora. Esse aí foi o último filme que eu vi, né? E você, Cara, João? Qual foi demais. o último filme que tu viu? Bom, acho que virei meio entusiasta aqui de ficar falando de filmes que eu vi, o último que eu vi, mas principalmente do que eu já tinha visto, né? Eu já tinha falado de alguns filmes que eu já tinha visto, e eu vi Um Condenado à Morte que Escapou, ou Um Condenado à Morte... Caraca, João. Mano, eu comecei a ver esse filme hoje, velho. Sério? Sério, caraca, eu não terminei de ver. Não, pô, mas eu tava quase na metade, então. Manda Então vai ser bala. legal, spoiler Caraca, mesmo. que da hora! E engraçado, né? Porque você fez um vídeo falando de Ohio e aconteceu a mesma coisa, né? Eu ia ver Ohio, tentei ver Ohio, não deu muito certo, meu computador não ajudou muito. E você depois fez um vídeo sobre Ohio e do Ozu. Achei isso uma coincidência bem legal. E isso vai ser legal, né? Espero que um dia a gente chegue aqui e fale do mesmo filme. Nossa, mano, cara, por pouco, eu acho, por pouco, assim. Verdade. Caraca, que legal. Então vai ser legal o que eu vou falar. Eu acho. Vai, manda bala aí, cara. Acho que eu vou curtir muito. Bom, um condenado à morte que escapou, ou um condené à morte l'échappé, ou o vento que sopra onde quer. Ele tem um subtítulo em francês, ele tem um nome bem grande, assim, né? Um condenado à morte que escapou, ou o vento sopra onde quer. Em português só tem como um condenado à morte escapou. Em inglês, eu acho que é A Man Escaped. Bem curto. E o filme de 56, do Bresson, acho que é o quarto filme do Bresson. É um filme com tudo que há de preciso e tudo que faz o cinema do Bresson, assim, sabe? Ele é muito minimalista, ele tem uma precisão de rapidez, ele tem uma espécie de melancolia, ele tem uma espécie de uma áurea metafísica e crua, muito crua. Bom, só para ambientar e dar um resumo da história, o filme começa com um prisioneiro dentro de um carro. Esse prisioneiro é um soldado da resistência francesa. O filme se passa, a história dentro do filme se passa em 43, em Lyon, na França, durante enfim, os aliados ali, os nazistas, os nazistas, né, estão instalados ali na França, tal, e tem uma resistência francesa, eles prendem esse rapaz, que é um soldado, e a cena começa com aliás, antes da cena começar, e acho que é um costume dos filmes mais antigos, e eu acho que depois, eu acredito que seja por uma coisa mais de legislação, eu achei que era uma coisa formal, mas pelo que eu entendi é uma coisa mais de legislação, que os créditos, né, a gente vê que os filmes antigos passavam todos os créditos no início, e hoje acontece ao contrário, né, você tem um crédito ali mais especial, simples, e no final você tem o crédito inteiro, né, da morte que escapou. E eu acho que é mais interessante quando você faz assim, porque nesse filme ele abre contando a história. Assim. O título fala, a abertura do filme fala, tem um voice-over que fala, e o personagem, ele encarna isso para ele. É um prisioneiro que vai escapar. Não sabe como, a gente não sabe por quê, mas ele vai escapar.
E a abertura é contando que essa história foi real, que aconteceu em 1943 com um soldado, e foi o único soldado que escapou daquela prisão em Lyon. E que ele vai escapar, ponto. E o filme começa com ele dentro de um carro, sendo levado para a prisão, essa prisão de Lyon, na França, e ele sentado na ponta, na esquerda, atrás do carro, né, no banco de trás, do lado da porta. E ele tenta escapar. Mas é muito preciso, e o filme ele dita todo o suspense que tem no resto dele, porque é uma cena muito, muito importante, caracteriza, como eu falei, também o legal do cinema do Bresson é isso, né? Assim, se você vê uma cena de qualquer filme dele, você identifica que é um filme do Bresson e você entende como ele funciona, sabe? Você entende o modelo de funcionamento do filme. É uma cena em que eles estão dentro de um carro em movimento, ele está do lado do portão, da porta, eles param no sinal, tem um outro carro de polícia e ele fica o tempo todo com a mão, ele se desprende da algema e ele fica o tempo todo com a mão perto da maçaneta para abrir a porta e sair. E ele fica esperando o melhor momento para fazer isso. Até o momento que o carro para, ele faz isso, ele abre e sai correndo, mas ele é pego ainda assim e é dirigido pro... E é uma cena muito tensa, muito rápida, mas que a gente já entende tudo, sabe? O filme. Bom, a prisão que ele vai é uma prisão de máxima segurança, e o filme é preto e branco, e a prisão é acimentada, ela é muito acinzentada, o filme ele é muito acinzentado, o rosto das pessoas, naturalmente, por ser preto e branco, mas o entorno é tudo muito acinzentado, mas é um acinzentado que transcende só além da proposta do filme, é um acinzentado que ele passa para o ambiente, sabe? A gente sente esse cinza, esse minimalismo, essa sujeira e essa coisa crua, sabe? É quase como se a gente tivesse vendo uma parede o tempo todo, e é sufocante assim ao mesmo tempo. Porque o filme ele tem muitos contrastes, e quem já viu algum filme do Bresson ou não, a gente sabe que ele lida muito com cenas de plano detalhe, de primeiro plano, e ele e as atuações dos filmes do Bresson são muito minimalistas, né? E isso não é à toa. O Bresson ele acreditava num cinema que ele chama de cinematógrafo, né? A intenção dele é muito mais ele não gostava de representar, ele achava que a representação ela tinha um lugar e outras coisas que são características do cinema, elas tinham outro lugar, que é a pintura. O Bresson era pintor, né? Antes de ir para o cinema, depois ele nunca mais pintou, pelo que eu entendi. Mas, e o filme é isso. Se eu não me engano, é Fontaine que chama o prisioneiro, e ele vai para uma sala pequeníssima, deve ter o quê? 3x3 ali, e só tem uma cama, e ele tem um balde para fazer necessidades, e ele recebe uma refeição, ou 2 refeições por dia. Ele só tem uma roupa, que é a roupa que ele apanhou da polícia, e dos guardas, enfim. E ele entra, e ele tem uma frestinha, uma janela que é bem no alto, assim, que ele tem que subir para olhar o que tem lá fora, e essa fresta, ela, se eu não me engano, ela dá para... Ou ela dá para uma rua, ou ela dá para um pátio que faz parte da prisão também. Enfim, e a gente até tinha comentado em alguns podcasts atrás sobre filmes de prisão, né? E a ideia do filme, os acontecimentos do filme são bem mínimos, mas e é também interessante fazer o paralelo com outros filmes de prisão, porque tem muito isso, né? Sempre tem os amigos, o cara que ajuda, o cara que tem
é mais frágil naquele ambiente, o cara que é mais forte, o cara que tem aquela religião, o cara que é judeu, o cara que é preto, as gangues, assim, sempre tem uns estereótipos de prisão, assim, mas eles também são muito representativos como uma ideia, né? Por exemplo, nesse filme, tem um pastor, tem uma outra força católica, tem uma outra força, se eu não me engano, que eu não sei se é judia exatamente, tem um cara que não tem esperança nenhuma, e tem o Fontaine. O Fontaine só tem uma coisa na cabeça, e a gente só recebe dele uma coisa. Ele narra boa parte do filme e boa parte das coisas, e ele vai contando como que ele está fazendo os processos, né? Ele consegue roubar uma colher, ele transforma aquela colher em uma espécie de... Ele afia ela e transforma ela numa espécie de talha, assim, enfim, um objeto mais pontiagudo, e a porta dele é uma porta de madeira antiga, né, e acho que de reflorestamento e tal, e ele consegue ir cortando ela, e ele é um cara muito inteligente, e consegue tirar as partes da porta, né, e esse é o primeiro objetivo dele, né, e ele só, como eu falei, ele só tem um objetivo na cabeça, que é sair daí. Ele sabe que ele vai sair, ele tem certeza que ele vai sair, e nunca ninguém saiu. E o que vai acontecendo durante os meses que ele vai ficando ali na prisão, além de ficar tentando planejar essa fuga e organizar as coisas, são os poucos amigos e os poucos contatos que ele consegue ter, que é com o cara da da cela ao lado, que é um cara que aparece no pátio às vezes, é um cara que eles se encontram no momento em que eles não tomam nem banho, eles se lavam com uma água, assim, eles passam uma água no rosto e tal, e jogam os dejetos do balde em certo lugar, enfim, eles não têm nem refeitório nem nada, eles comem nas próprias celas. Então, assim, é extremamente rígido, né? A gente não, por mais que a gente saiba de tudo isso, sabe que ele vai escapar, é muito difícil cada vez mais a gente entender como que ele vai fazer isso, em que momento ele vai fazer isso, e se a gente não está comprando uma ideia, porque essa é a brincadeira do filme, ele fala que isso aconteceu, a gente sabe que é uma história real, tá tudo ali, e ele tá mostrando o processo, e ele tem plena convicção de que ele vai conseguir, e ao mesmo tempo, tudo em torno, as paredes, a estação, a linha de trem que passa ao fundo, os tiros que vão acontecendo, porque assim, eles estão num corredor da morte, aquela prisão é um corredor da morte, ele recebe a sentença dele, demora um pouco para receber a sentença dele, e depois é confirmada que ele vai morrer, e ele sabe, ele pode ser hoje, pode ser amanhã, ele absolutamente não sabe quando que isso vai acontecer, e ele perde alguns amigos, uma pessoa tenta fugir e leva tiro, outros que mudaram de cela porque foram pro paredão e levaram tiros, a gente ouve tiros de vez em quando, e a gente fica numa tensão e num suspense de entender em que momento ele vai conseguir fazer isso e como que ele vai conseguir fazer isso. E ao mesmo tempo, o filme ele tem essa premissa muito básica, que ganha uma potência grandiosa por isso, sabe? Ele tem um objetivo, a gente sabe que ele vai alcançar aquele objetivo, a gente não sabe como, e tá tudo, parece que tá contra ele. Tem essas, digamos assim, esses pontos de equilíbrio que são estranhos, e que são essas pessoas que pouco ele interage, que eles interagem com o olho, com a mão, entregando uma coisa, entregando outra, tentando retirar os objetos da porta. E em um certo momento do filme, quase para o final do filme, o grande acontecimento, quando ele está se preparando para sair, depois que ele já fez um monte de geringonça, ele tirou o arame que sustentava como se fosse um estrado para a cama dele, para fazer uma espécie de corda, para fixar uma espécie de corda, quando ele tira todas as roupas e quando ele recebe roupas de outros colegas para fazer uma outra corda, quando ele faz tudo isso, quando ele apruma tudo isso, ele recebe um companheiro de cela. Todo mundo tem uma cela individual na prisão, por isso que ninguém tem contato, por isso que é tudo muito regrado, assim,
terrível das situações de prisão mais difíceis e terríveis, porque é diferente de sei lá, o Estranho em Mim, que não é uma prisão, é um manicômio, enfim, um centro para pessoas ali com questões de saúde psicológica, ou com outros filmes que a gente fala, que a gente lembra de prisão, Fuga de Alcatraz, que você tem momentos de interação. Esse filme você não tem os mínimos que tem, é só porque eles têm que jogar os dejetos e tem que lavar o rosto, e ali, naqueles momentos que eles se comunicam, e com o cara da cela ao lado, que é um cara que está sem esperança nenhuma, que ele não tem convicção, e ele fala, não, eu vou sair, eu vou conseguir, enfim. Aí o grande acontecimento é que ele recebe um companheiro de cela, e esse companheiro de cela é um menino, absolutamente um menino, diz ele que é da resistência francesa, e o Fontaine, ele duvida desse menino, porque ele acha muito estranho o porquê deles terem mandado o rapaz para ali, depois que a sentença dele sai, que ele vai ser condenado à morte, se ele não está ali para extrair alguma informação de onde estão as bases da resistência, ou enfim, dos colegas, ou de alguma informação que possa ser preciosa ali para os alemães. Ele desconfia absolutamente desse menino, e ele chega à conclusão, bom, ou eu mato esse rapaz, que é um menino, com olhos assustados, com pavor, ou eu levo esse menino e a gente vai fugir juntos. E ele não sabe o que fazer, e ele tem pouco tempo para decidir, porque ele suspeita que ele vai ser, ou não lembro se ele suspeita, ou se já falam para ele, ou ele fica sabendo que vai ser morto tal dia, que vai levar a tal dia, porque acho que ele chega a alguma consideração, sabe, tal pessoa da cela sumiu esse dia, levou os tiros, tal pessoa, não sei o que, acho que ele faz uma conta ali, achando que certo dia vai cair nele e ele precisa sair, e aí esse menino aparece e ele fica duvidando, ele não sabe se aquele menino está ali para obter informações, ou se ele realmente é um prisioneiro de guerra também como ele, e eles podem fugir juntos. E ele entra nesse dilema, né? Depois de meses de preparação, depois de meses de tentar com uma colher desmontar toda uma porta, depois de meses de fazer roupas e cordas e tudo mais, um arame, ele tira até a lâmpada da cela dele para fazer o arame lá, tal. Depois de tudo isso, ele se depara com a situação que desestabiliza ele, né? E durante todo o filme, por mais que a gente tenha esse ambiente de sem esperança, e a única esperança que a gente tem, que é a dele, que é a convicção dele, a gente não tem como negar, como eu falei, esse cinza que transcende só a cor do filme e transcende um sentimento mesmo de medo, de pavor, de você estar num corredor da morte, de você estar sem contato, de você estar sem interação, de você... por exemplo, eles confiscam os lápis para que os outros não se comuniquem para fora, ou alguma coisa assim, ou evitem. Ou seja, eles ficam sem... digamos assim, eles não têm aquele de recreação para ficar ali e tal. É um ambiente totalmente fechado, assim, em si mesmo, e ele tá ali com uma força inacreditável para tentar fazer aquilo e escapar. Aí os 15, 20 minutos finais é uma sequência de como o filme todo ele é muito preciso, e as atuações dos filmes do Bresson são precisas, são específicas. A sequência final é uma das sequências de suspense mais interessantes e mais incríveis que eu já vi no cinema, e para mim tem um dos finais, a cena final, especificamente a cena final do filme, é uma das mais bonitas que eu já vi nos cinemas. Você vai terminar de ver o filme, Igor, você vai ver, você vai entender. E depois que ele toma a decisão se ele leva ou se ele mata o rapaz,
ele tem uma empreitada para tentar sair, sumindo dos guardas, pulando aqui, abrindo aqui, saindo, subindo no vitral, tal, e para até o objetivo, que é o objetivo do filme, e que eu não posso negar, ele consegue, né? Mas de uma maneira muito peculiar, assim. E acho que para falar um pouco além disso, que é essa brincadeira, né, do filme, que ele joga na cara da gente desde o início, como eu te falei, ele não nega a proposta, né? E ao mesmo tempo o minimalismo com que as coisas acontecem, porque é um filme que não possui os artifícios, né? Ele possui a locação, a atuação, que não é dramática, e é uma atuação a caráter do Bresson, que é ser o mínimo possível para transcender alguma coisa. Tem uma moça que fala, que eu vi, que ela fez algum filme do Bresson, não lembro especificamente qual, ela fala que o Bresson foi a coisa mais maluca o diretor mais maluco que ela teve assim na vida, mas foi o mais interessante, porque ele fazia uma coisa muito... Para quem vê os filmes do Bresson, assim, o Bresson, ele não gosta de falar ator, ele não usa atores, ele usa modelos. Diversas vezes ele recusou atores para fazer os filmes dele. Ele pegava pessoas em que ele acreditava encaixar naquele lugar. E ele pedia para essas pessoas não atuarem, não representarem. Ele não queria que essas pessoas representassem. É um exercício de muita... Ele fazia alguns exercícios de contradição, sabe? No sentido de que, imagina, eu falo para que você diga uma frase ou de paixão ou de tristeza sem esboçar o sentimento. Para um ator isso é difícil, mas eu acho que ele pode chegar lá. Mas para uma pessoa que não é um ator, talvez seja mais complexo ainda, porque por mais que óbvio que seja, entendeu? Tem uma linha que vai daqui até lá e se encontra, que é eu te falar uma frase, você repeti-la, mas sem emoção. E você repeti-la várias vezes, até você não sentir o peso da frase. E, ao mesmo tempo, esse exercício faz transcender alguma coisa que é mínima, ou seja, fica com a cara parada e fala tal frase. Esse exercício faz com que você transcenda alguma coisa. E aparentemente, acho que era essa a obsessão dele, sabe? De atuação, de método de compor o filme, né? Desse cinematógrafo, dessa recusa teatral e dessa recusa da pintura, aparentemente, e de encontrar um espaço novo, e ao mesmo tempo em que ele é muito real e ao mesmo tempo não é real. Ele tem um artifício mas num bojo de um sentimento muito verdadeiro, sabe? E aquilo fica muito poderoso e muito único, assim, é impossível imitar o Bresson. Ele influenciou muita gente no cinema, mas é impossível imitar o estilo dele, assim. E isso não é à toa. Eu tô aqui na mão, eu tô com duas coisinhas aqui na mão. Você quer comentar alguma coisa, Igor? Eu tô falando demais aqui. Cara, algumas coisas assim gerais, assim, que nem você falou, essa questão do minimalismo, né, ela é interessante porque é um filme super, né, de suspense, aquela coisa se ele vai ser pego ou não, e isso é feito com poucos elementos, né, você tem filmes que, por exemplo, o cara quer fazer um suspense, o cara faz coisas, sabe, meio que mirabolantes, assim, pra te passar essa questão do suspense. Nesse filme é só o quê? Um quarto, e o cara com uma colher, né? Que ele mexendo lá, né? Tem a cena que ele tá mexendo na porta e você fica, caraca, e agora? Será que vai dar ruim? E é só isso. Exato. E tipo assim, com essas. Enfim, com esses poucos elementos, né? Ele consegue criar um suspense ali muito interessante. E o personagem ele vai falando, né? Porque tal guarda faz isso, tal, e é muito simples, então é muito gostoso de ver, não é... Você não olha e fala, nossa, que filme chato. Você olha e fala, caraca, eu tô interessado em saber, porque é meio direto, né? Então eu quero saber mais, não tô... Você sente um interesse, né? Então até a parte que eu vi, eu achei bem interessante isso.
E ele é muito objetivo, mas é um objetivo até esquisito, né? Tipo, parece que ultrapassa alguma coisa, né? Porque, que nem você falou, basicamente os cenários do filme. Cela, o pátio que aparece poucas vezes, esse é o lugar que eles se banham, a saída, e pronto, é isso. E é um filme que se constrói com uma ideia de que é um homem condenado à morte que escapou, o que vai escapar. É um homem que escapou. E ele fala, ele vai escapar, essa história aconteceu, a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente fica preso nisso, né? E é muito mínimo, que a gente tem, se deu perfeito. É um filme de suspense que se constrói a partir de uma ideia muito simples e que ela é, desde o início, mostrada, né? E ela se auto-evidencia desde o início. E, enfim. E aí eu tô aqui na mão com duas coisinhas. Eu tô com o DVD da Versátil, que tem os 4 filmes, e um desses é o Condenado à Morte que Escapou. Ah, eu lembrei uma coisa. Eu tava falando que uma atriz, eu vi um documentário que tá justamente dentro desse DVD da Versátil, A Arte de Robert Bresson. Essa atriz, ela falou, eu usei, fui para outro lugar e não concluí o que ela dizia que, para ela, como atriz, era muito maluca, porque, assim, era como se, na atuação, ela dá um exemplo, que o Bresson pedisse para ela girar para um lado, girar só para a direita, e depois, na hora de atuar, ou na hora de fazer, ele pedisse para ela girar para a esquerda. Ou seja, no momento em que ela tinha que fazer, ela ficava totalmente desnorteada. Era tipo esse tipo de sentimento que ele queria causar nela para a ação. Ele não queria ter só o controle excessivo, mas ele queria que no controle excessivo aparecesse alguma coisa nova. E era esse o ponto do filme, sabe? E, digamos, essa é a metafísica do Bresson. Ele esperava ver esse acontecimento. E, enfim, a outra coisa que eu estou na mão é um livro de notas do Bresson, que chama Notas sobre o Cinematógrafo. É um livro com... O Bresson, ele, nos filmes dele, no tudo que ele fazia, aparentemente na pessoa que ele é uma pessoa, justamente, a arte dele era o que ele era, sabe? Ele era cru, simples, apenas um homem, e ele fez um livro sobre notas do que ele pensava enquanto ele estava dirigindo, enquanto ele está criando, né? E aqui tem um prefácio do Leclésio, que é bem interessante, que eu vou ler um trechinho e depois eu vou só citar uma dessas notas que o Bresson fazia. Fazer uma coisa meio diferente aqui. Manda bala. Vou mandar bala. Aqui é o Leclésio comentando, né? Foram as perguntas que fizeram os filmes ou os filmes que inventaram as perguntas? Para que servem as perguntas? Elas servem para provocar, para refletir, para buscar a sabedoria. Elas servem para inventar uma nova linguagem, uma perfeição. Aquele que faz um filme, Bresson insiste na diferença fundamental entre criador cinematográfico e realizador, o diretor, pioneiros de conceitos originários do teatro. Aquele que faz um filme não é o monarca de uma criação artificial. Ele é um homem, apenas um homem, tentando desesperadamente, com todo o seu coração, fazer nascer e dar forma às vibrações dos seus sentidos. Não um deus, nem um herói, um homem. Em seu diário de bordo... vou pular para um trechinho aqui. O verdadeiro é inimitável, o falso imutável, né? Uma frase do Bresson. Para Bresson, a arte é o único recurso contra a amargura da impotência. Mas a arte é muito mais. Ela revela a única parte visível do real, a sua face emersa. Nisso, Bresson está próximo dos grandes pintores, sobretudo dos expressionistas e de Matisse. Lendo as anotações, não se pode deixar de pensar na arte oriental, pintura de Hokusai, impregnada da filosofia do Zen budismo. O mesmo senso de economia de recursos, o mesmo gosto por aquilo que é
sensual, o mesmo jogo com as ondas dos sentidos. A vida à deriva, arrastando tudo no fluxo imprevisível e vigoroso. As imagens, os sons tornam o real perceptivo por um instante. Traduzir o vento invisível através da água que ele esculpe passando. Assim, Bresson ensina a arte da surpresa, isto é, a felicidade que arrebata a sua presa viva. Aí, outra frase do Bresson: seja tão ignorante do que você vai pegar como um pescador com sua vara de pesca, o peixe que surge de lugar nenhum. Aí tem umas notas aqui do Bresson que são bem interessantes, assim. Nota 3 aqui, ó. Controlar a precisão, ser eu mesmo um instrumento de precisão. Respeitar a natureza do homem sem desejá-la mais palpável do que ela é. Nada é mais falso num filme do que esse tom natural do teatro copiando a vida e calcado em sentimentos estudados. Criar não é deformar ou inventar pessoas e coisas, é estabelecer entre pessoas e coisas que existem e tais como elas existem, novas relações. Cave onde você está, não deslize para outros lugares. Dupla, tripla camada das coisas. Tenha certeza de ter esgotado tudo que se comunica pela imobilidade e pelo silêncio. Um conjunto de boas imagens pode ser detestável. Onde não há tudo, mas onde cada palavra, onde cada olhar, cada gesto tem fundamentos. Olha lá, modelo. Questionado pelos gestos que você o manda fazer, as palavras que você manda dizer. Resposta. Mesmo que fosse apenas para uma recusa de responder. Que você muitas vezes não percebe, mas que sua câmera registra. Submeta em seguida seu estudo. Enfim, o que ele faz nessa proposta tanto desse livro, e no que ele faz como autor e como obra, é justamente ter um controle além para que isso, ao mesmo tempo, pegue ele de surpresa, sabe? Ou surja alguma coisa de surpresa na tela. Tem uma provocação, né? E para ele, a grande coisa é pela economia e precisão na arte. O ser em oposição ao parecer, isto é, o modelo em oposição ao ator. Então tem muito essa figura de você contrastar e ao mesmo tempo achar uma coisa nova, né? E acho que esse filme ele exemplifica muito isso, né? A sua simplicidade até o momento em que acontece o que de fato acontece, o que já é enunciado no filme, mas ao mesmo tempo acontece com uma força muito poderosa, que é a cena final, que eu espero que você veja. Eu vou ver, pô. E sinto mesmo. Mas é isso, eu vi o Condenado que a Morte Escapou, é um dos filmes que eu gosto mais, é um dos filmes que eu acho que tem um final, uma cena final, uma das mais bonitas do cinema, e é isso. Caraca, meu. Esse livro aí que você falou, você comprou ele? Você comprou onde? Esses dias eu tava procurando alguns livros, né? Aí eu tava até... Porque eu já vi você comentando sobre esse assunto, né, do Bresson. Eu falei, vou pesquisar aqui. Não consegui achar nenhum livro dele. Né, Cara, eu não sei se eu achei na Amazon ou eu achei numa lojinha. Depois eu posso até te emprestar esse livro, mas eu procuro aqui a mesma edição e te mando. Esse aqui é da Iluminuras, da editora Iluminuras. Tradução do Evaldo Mocarzel e Brigitte Reborel, não sei. Sim. Essas coisas assim, meio que de bastidor, né? Como o tal diretor tratou o ator, eu acho bem legal, assim. É uma coisa bem interessante, né? Como tem várias formas de fazer, né? Tipo, cara,
bem legal. Isso aí você comentou bastante já comigo, já, sobre esse método aí do Bresson. Eu achei interessante pra caramba, assim, essa forma, né? E tem muito... Acho que o exemplo mais legal, assim, dos filmes do Bresson, não sei se você já viu, que é o Pickpocket, o Batedor de Carteiras. Esse eu não vi ainda. Cara, esse é um dos filmes que mais fala sobre, mais exemplifica melhor isso, assim, porque o ator, eu acho que o filme é baseado no Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? E o cara é um batedor de carteiras e tal, e ele vai avançando na história, e ele tem o rapaz, ele tem um olho muito expressivo, sabe? Eu acho que ele não era ator. E o protagonista do filme. E ele tem um rosto muito expressivo, assim, e que nos momentos em que ele tá roubando as carteiras, ou no momento em que acontece o drama lá com ele, em que ele é preso, aquilo fica muito forte, sabe? Te mexe muito com você, e ao mesmo tempo ele não tá fazendo expressão nenhuma, ele não tá chorando, ele não tá feliz, ele tem esses sentimentos acontecem no filme, mas eles são muito simples, assim, eles não te exigem digamos assim, um melodrama, mas o melodrama acontece naturalmente, justamente, sabe, por conta do olho, por conta... É muito esquisito, assim, ao mesmo tempo é muito esquisito. Pelo que a gente entende, a repetição, acho que ele devia fazer vários takes para conseguir fazer essas coisas, ele devia ensaiar muitas vezes, ao mesmo tempo brincar com os atores ali para eles tentarem brincar não, assim, provocar os atores na frente da câmera para conseguir esse momento, e isso é muito único, assim, é muito estranho ver um filme do Bresson, assim, não é um filme que você olha para outros filmes da mesma época, ou outros filmes mais, você fala assim, tá, não, é parecido com esse, não tem, é muito único, assim, muito estranho ao mesmo tempo. Sim, cara, enfim, vou terminar de assistir esse filme, fiquei interessado, eu não vi hoje, acho porque, enfim, tá fazendo quase ao filme. Caramba, hein? Já pensou? Sim, pô, nossa, acho que vai ser legal um dia que for mesmo o filme. Acho que é bem provável, porque a gente vê meio que Sim. um filme bem... Ô Igor, tá cortando um pouco seu áudio. Tá, ixi. Eu tô te ouvindo agora, mas estava cortando um pouco, mas pode falar de novo, perdão. Entendi. Não, eu falei da questão que a gente vê filme muito aleatoriamente, né? A gente não tem, tipo assim, eu vou ver os filmes já do diretor. Não, a gente vai pegando, vai vendo o filme, sabe? Isso eu acho muito legal, isso de ser sempre uma surpresa, assim. Sim. E é uma coisa que te deixa um pouco fora do eixo, né? Você não fica só naquilo ali ou naquele outro, naquele nicho específico. Você vai indo, voltando, indo e voltando. Sim, sim. E é legal que você vai sentindo de várias formas, né? Pô, um fala de uma coisa, aí você acaba construindo uma coisa muito única. É legal esse exercício também realmente de ver filmes aleatoriamente. Sim. Mas, meu, a gente tá muito caras do cinema, a gente tem que trazer um uns filmes pipocão aí. meio trash, trazer um filme Interestelar. Falar de Interestelar. Tem umas coisas que tem que falar desse filme aí, mas é óbvio. Vou surpreender você. Ih, rapaz. No próximo. Só quero ver, então. Então, bora encerrar por aqui? Bora encerrar. Gente, obrigado aí para vocês que escutaram. A gente vai continuar fazendo, mesmo que assista uma pessoa, mesmo que não assista ninguém. Assista não, né? Ouça. E espero que em breve vocês assistam. E logo mais a gente começa a divulgar e pôr nas plataformas que a gente prometeu, ainda não pôs. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido. E o último filme que eu vi foi O Homem que Amava as Mulheres, de 77, do Truffaut. E o último filme que eu vi foi Um Condenado à Morte, Escapou, do Bresson.
É isso aí, De pessoal. 56. É isso aí, até o próximo episódio, semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, vamos botar. Cara, esse foi da hora, mano. Nossa, Legal, foi legal. esse eu curti, sério.